Então, retomando a fala, nós precisamos ter ponderação para analisar todos os cenários, né? Para analisar a questão da cloroquina, que não pode ser distribuída, né, vamos dizer assim, de maneira à torta e à direita, como se diz, mas também não pode ser proibida, né? Como eu disse, há médicos que foram contaminados e se curaram com coquetéis envolvendo a cloroquina. Então, nós temos que ter ponderação. Temos que ter ponderação também com essa discussão do isolamento, né? Desde o primeiro momento, eu venho pedindo medidas, apoiei e apoio o isolamento. Não entendo que foi um erro o isolamento feito, muito pelo contrário, entendo que ele foi necessário. Mas qual é a finalidade do isolamento? A finalidade é preparar o sistema de saúde, tá? No estado de São Paulo, nós temos uma ocupação na capital que tem variado de 80% a 90% das UTIs, então do sistema público. No estado, tem variado de 65%, 70% e poucos por cento, né? Se eu não estou equivocada, ainda não chegou nos 80% no estado todo, em nenhum momento. Muito embora eu reconheça a importância do isolamento, seja apoiadora do isolamento, entenda que as aulas não podem nem pensar em retornar, mas no que tange aos pequenos comércios, eu penso que nós poderíamos começar a desenhar um plano de reabertura. Então, assim, eu sei que as pessoas que criticam o presidente falam muito, né, no poder econômico, nas grandes empresas, no grande capital, nas indústrias, mas nós temos que entender que o isolamento está comprometendo pouco esses grandes setores, mas está comprometendo muito a pequena lojinha, né? O pequeno salãozinho de beleza, a pequena lojinha que vende pequenos presentes. Mesmo aqueles estabelecimentos de alimentação, como houve uma diminuição muito grande no funcionamento, precisou haver demissões. Então, nós temos que entender também que, por mais que o Estado ajude, por mais que haja solidariedade, eu acho até que no Brasil tem pouco voluntariado, tá? O Brasil, infelizmente, desenvolve muito pouco voluntariado. Nós temos, nesse ponto, que aprender muito com os Estados Unidos. Muito embora nós possamos apelar para o Estado, para o voluntariado, não dá conta. E não há provas suficientes de que uma loja aberta, com controle de entrada, com obrigatoriedade de máscaras, que isso prejudicará tanto os índices assim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou contra o isolamento? Não. Mas eu quero também que nós compreendamos que esse discurso, né, desconectado da realidade, de que tem que fechar tudo, né, não importa a que preço, tem consequências. Se eu não me engano, foi a Unicef ontem que apresentou um estudo mostrando que muitas crianças morrerão em razão das medidas, né, de isolamento que estão sendo tomadas de maneira responsável, correta, para combater o coronavírus. Então, se São Paulo, por exemplo, já ergueu os hospitais de campanha, não está com 100% das suas UTIs lotadas, né? O pessoal fala de 100% no Emílio Ribas, que é uma instituição que tinha 14 leitos, gente, aumentou para 40. Então, assim, está falando do Emílio Ribas 100%, mas nós temos toda uma malha hospitalar. Eu acho que já é o momento de fazer um plano para tentar, aos poucos, ir reabrindo, principalmente os pequenos comércios, os pequenos empreendimentos, para manter esses empregos, que são poucos no sentido assim, de cada unidade, mas quando somados são muitos, e para preservar a própria existência desse empreendimento. Porque o que a gente mais vê são pessoas entregando os seus prédios, né, os seus espaços, o ponto, vamos dizer assim, porque não vai ter condição sequer de reabrir. Então, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, quem estiver, né, gerindo esse país nos vários níveis da federação, precisa entender que tem que conciliar saúde com a preservação dos meios de sobrevivência. O presidente, infelizmente, radicalizou
né, com essa questão da economia, desmereceu a saúde. Quantas pessoas que seguiram o que ele disse e que agora estão contaminadas, arrependidas, parentes que perderam falando que ele estava errado? Mas prefeitos e governadores não podem ser irresponsáveis, né? E talvez também, para ficarem no polo oposto, né, para, vamos dizer assim, mostrarem que são contra os absurdos do presidente, desmerecerem essa situação concreta, né? Então, o gabinete tem recebido, a gente sempre recebe muitos e-mails, né? Eu até dividi com a assessoria, porque é muita coisa. O gabinete tem recebido muito mais e-mails de cidadãos, né, indignados com o isolamento, do que cidadãos que estejam indignados com o não isolamento. Isso significa que a gente tem que seguir a maioria? Não, mas numa democracia também é necessário a gente levar em consideração o que as pessoas estão falando na ponta. Então, eu acho que é um momento. Eu até quero dar uma sugestão aqui. Hoje eu conversei esses dias com alguns colegas, mas eu acho que nós deveríamos, na Assembleia, criar um grupo de deputados, cada um com um partido, para ir até o governador, né? Sentar com o governador, com o vice-governador, com os secretários que estejam envolvidos, para nós tentarmos construir juntos esse plano de reabertura. Se eu não estou equivocado, o próprio ministro Mandetta falou, antes de sair do ministério, que o difícil não era fechar, o difícil era abrir. Então, nós precisaremos montar esse plano juntos e precisaremos medir, ou seja, pesar os riscos e enfrentar esses riscos. Falando de maneira muito honesta, muito transparente, muito clara com a população, né? Eu não acho justo que o presidente tome decisões e diga é isso, ou que o governador tome decisões e diga é isso. Nós precisamos, né, dialogar mais com a população. Está faltando isso de todas as partes, né? São Paulo conseguiu, eu não estou falando agora de Brasil, estou falando de São Paulo. São Paulo conseguiu erguer os hospitais de campanha, que tem leitos bem equipados, em muita quantidade, em grande quantidade. Nós não estamos lotados, se pensarmos na malha toda hospitalar, então talvez já seja o momento de retomar parte da atividade comercial, mantendo máscaras, mantendo distanciamento, mantendo regras, para que as pessoas possam, aos poucos, ver uma luz no fim do túnel. Porque essa situação toda também está gerando uma pressão psicológica, uma pressão emocional muito grande, né? E a gente tem que trabalhar com os problemas complexos, também buscando, vamos dizer assim, soluções complexas. Eu sei que só tenho 1 minuto, mas eu queria ainda insistir para os seguidores do presidente, né, que ainda querem que o governo dê certo. Eu, como brasileira, sempre torço a favor de quem está no poder, né? Mesmo no caso do PT, só tomei providência porque ninguém mais tinha coragem de enfrentar o PT, né, com toda a estrutura enraizada do PT, e os crimes estavam, assim, insuportáveis, insustentáveis. O Bolsonaro está no começo do governo. Aqueles que o apoiam e têm alguma proximidade, algum poder de influência, tem que, pelo amor de Deus, dizer para ele que ele não vai conseguir governar sozinho. E não dá para colocar um militar em cada posto estratégico do governo para ele poder dar ordem, né, e se valer do princípio da hierarquia para ser obedecido de maneira cega. Porque nós estamos numa democracia, né? Existe também um limite para a militarização do governo. E todo mundo sabe que eu tenho um respeito enorme pelos militares e os princípios que formam, né, as Forças Armadas, mas existe um limite. Então, aquelas pessoas que ainda têm esperança neste governo e algum poder de diálogo com o presidente, digam, pelo amor de Deus, né, que a maneira como ele está conduzindo será insustentável. Nenhuma pessoa minimamente racional, responsável, conseguirá se manter nesse ministério, né? Então, isso é muito grave, e como eu ainda acredito que é possível dar certo, eu faço esse apelo a quem tem proximidade e ainda, vamos dizer assim, goza de alguma confiança
do senhor presidente. Muito obrigada, bom final de semana e saúde a todos.